pessoal, aqui é o professor Plínio Monteiro, tudo bem? Essa é uma aula sobre taxa de crescimento e também a taxa de crescimento exponencial, também conhecida como CAGR. Essas medidas são muito importantes para a gente entender como evolui o mercado ao longo do tempo, se ele está em um período de crescimento ou de maior estabilização. E também pode ser aplicado para diferentes medidas, como custos, número de clientes, número de funcionários, para entender a evolução de diferentes variáveis organizacionais e empresariais. Essas variáveis, quando aplicadas para entender a dinâmica de um determinado mercado, elas têm uma grande aplicação em marketing, especialmente para saber se o mercado já está no período de maior estabilização ou se ele ainda está em franca ascensão. E normalmente o que acontece é que no início essas taxas de crescimento são grandes e depois, ao longo do tempo, elas vão tendendo a se estabilizar. Então o mercado amadurece e normalmente o número de consumidores potenciais também se estabiliza. E a gente pode calcular medidas de crescimento a partir de duas formas principais. A primeira delas é calcular o crescimento período a período. Basicamente, você pegaria o valor de um período, divide pelo valor do período anterior e subtrai 1. Então, ele vai te dar o quanto que percentualmente uma variável cresceu em relação a um ano, em relação ao outro. Então, por exemplo, se falar que deu um crescimento de 20%, quer dizer que as vendas cresceram 20% em relação ao mesmo período ou ao período anterior. Né? E o que é o TCAC ou CAGR? Né? Ele é uma medida do crescimento anual composto, ou Compound Annual Growth Rate. Essa fórmula, a ideia é que você vai identificar o crescimento exponencial de um período mais longo de tempo, de vários anos, ou de um conjunto grande de meses, por exemplo. É mais comum a gente calcular isso de maneira anual. Então, como que é o cálculo dessa medida? Você pega o valor final daquela série, então, naquele período que você está analisando, e divide pelo valor inicial. E esse resultado, ele representa o quanto a série cresceu ao longo daquele período. Só que como você tem um crescimento exponencial, você deveria então saber o quanto ele está crescendo período a período. Se o crescimento é exponencial, para você saber quanto ele cresce período a período, você tem que ter como se fosse uma média geométrica. Então, para fazer isso, você tem que tirar uma raiz do número de períodos que você está considerando. É justamente o que está no expoente dessa forma. Então, aqui, entre o tempo final e o tempo inicial, então eu tenho o período que eu estou considerando, o ano que eu estou considerando, e aqui eu tenho o primeiro, né, o T0 seria o ano inicial, que você está considerando a sua série. Portanto, esse número aqui é o número de períodos que você leva em consideração. Quando você faz 1 sobre o número de períodos, lembrando que o número que é exponenciado a uma fração, na verdade, representa uma raiz de um determinado número de períodos. Então, isso que você está fazendo aqui é tirar uma raiz do número de períodos que você está considerando. Ou seja, você pega um crescimento de x períodos e você vê qual é o crescimento em um período específico. Você depois subtrai 1 para que você leve em conta o quanto aquela série está crescendo em relação à base inicial, que era 100%. Você também pode usar esse valor para fazer projeções para o futuro. Por exemplo, eu quero saber qual o valor esperado da série num período final, sendo que eu tenho um valor inicial e uma determinada taxa de crescimento. Então, eu pegaria o valor inicial, vou multiplicar por 1 mais a taxa de crescimento, elevado ao número de períodos no futuro que você está projetando. E, inclusive, você pode fazer isso para projetar para o passado. Não é tão comum em gestão, mas existem algumas aplicações onde você quer ver, por exemplo, qual era a população do mundo em 1800. E aí você pode usar um modelo como esse, por exemplo, para projetar a população no período anterior. Vamos então considerar um exemplo. Então, imagine que uma empresa ela tem, ao longo de 4 períodos, ela tem a evolução de vendas conforme essa série aqui. E ela também, vou colocar um exemplo aqui com investimento em propaganda, para mostrar como a gente pode usar uma outra variável para avaliar o desenvolvimento da empresa ao longo do tempo. Então, o que a gente vai calcular? O crescimento da empresa período a período, depois a taxa de crescimento anual composto das vendas e também estimar quais são as vendas esperadas para o período 6. Vamos aos cálculos. Então, nós chegamos aqui ao TCAC,
que, para chegar no período 4 em relação ao período inicial, eu pego o valor das vendas no período 4, divido pelas vendas iniciais e levo isso a 1 sobre 4. Né? E o 4 é que eu cheguei aqui no denominador desse expoente, é 4 menos 0, 4. Então, vamos aos cálculos. 152 dividido por 100. Isso vai dar 1,52 elevado a 1 dividido por 4, que vai ser o mesmo que 1,52 elevado a 0,25. Subtraio 1 e cheguei, então, ao TCAC. Bom, então isso significa que as vendas cresceram a uma média de 11,03% ao ano ao longo desse período. Vamos supor que eu teria a mesma taxa de crescimento para o futuro. Qual seria a minha venda no sexto período? Eu poderia pegar a venda do sexto período, seria igual à venda no período 0, que é igual a 100, e vou multiplicar por 1 mais o TCAC e levar a 6. Ou seja, vai ser 100. Vou ter, então, 1 mais esse número vai ser 1,0, estou arredondando aqui, né? 1,1104 elevado a 6. Isso vai ser, então, um resultado de 187. Se eu quisesse, eu poderia também pegar a venda no período 4, só que a única diferença é que, em vez de ter 6 períodos para jogar no expoente, eu teria 2, porque eu estaria 2 períodos à frente do período 4. Então, pessoal, eu vou mostrar agora como você pode fazer o cálculo do CAGR usando a sua calculadora do ZC. Para mostrar para vocês aqui, eu vou usar uma aplicação do Google Chrome. Você pode procurar na loja do Google Chrome e você vai ter a possibilidade de instalar essa extensão, que é uma extensão para que você tenha o HP12C no seu celular. Basta você ir na loja do Chrome e procurar HP12C Calculator e ele vai, então, ter a sua calculadora 12C. Pois bem, eu já instalei essa ferramenta dentro do meu Chrome. E aí vocês estão vendo aqui que eu tenho o comando da 12C. Eu vou clicar com o botão esquerdo e ele vai abrir, então, a minha calculadora. Bom, com a calculadora 12C, qual cálculo que eu vou fazer? Então, lembrando os dados que nós estamos considerando, então eu tenho o crescimento entre o período 4 e o período 0 de 152, passando de 152, de 100 para 152 foi o crescimento das minhas vendas. Então, lembrando da fórmula do CAGR, o que eu vou ter que fazer? Vou pegar primeiro o valor futuro, então vou pegar 152 e vou dividir pelo valor inicial, que é igual a 100. Agora, isso indica que houve um crescimento de 52% nesses 4 períodos. Agora eu vou fazer um expoente da minha fórmula. Então, vou pegar a diferença entre o período final e o inicial. Então, estou no período 4. Então, pego 4, Enter, e vou subtrair o inicial, 0 menos. Bom, nesse caso vai ser 4, mas se eu tivesse, por exemplo, 2019 e 2015, eu teria que fazer esse cálculo para saber o número de períodos que teria. Bom, lembrando que o expoente ele tem que ser uma fração dessa diferença. Então, para transformar esse número numa fração, eu posso usar esse 1 sobre x. Então, em vez de ser, eu vou pegar 1 dividido por 4, que é o que está na fórmula do CAGR. Esse aqui vai ser o expoente da minha fórmula. Lembra que quando eu estou elevando o número a uma fração, eu estou, na verdade, tirando uma raiz. Para fazer esse cálculo, então, eu vou pegar o 1,52 que eu já calculei e basta apertar aqui esse y sobre x. Com isso, o primeiro número que eu calculei ele vai ser elevado a 0,25, que corresponde a tirar a raiz 4 desse número 1,52. Então, clicando aqui, eu achei um valor de 1,1103. Lembrando que eu tenho que subtrair 1 desse número, então vou fazer 1 menos. Agora eu tenho minha taxa de crescimento. Se eu quiser transformar isso em termos percentuais, eu posso multiplicar por 100. Fica a seu critério, ou você já lembra que aqui é 11,03%. Mas eu posso fazer 100 vezes 11,0352. Bom, uma outra forma de calcular, fazer esse cálculo usando a 12C, é usar o conceito de valor ao longo do tempo. Para isso, a gente vai usar aqueles comandos de valor futuro e valor presente. Então, qual que é o valor futuro? 152, que é o valor da minha série. Lembra que eu tenho que inverter o sinal dela. E coloco aqui em valor futuro. E qual que é o meu valor presente? Vai ser 100.
valor presente. Então, eu saí de 100 para um valor futuro de 152. E qual que é o número de períodos? Que vai entrar aqui no N? 4N. Então, são 4 períodos. Bom, lembrando que a gente está falando de uma taxa de crescimento exponencial, bastaria você clicar aqui no I da taxa de interesse, de interest rate, para você saber qual é o CAGR. Se você clicar aqui, você vai ter exatamente o mesmo número que nós calculamos anteriormente, que é 11,03. Ou seja, qualquer uma das alternativas permitem que você faça um cálculo do CAGR ou do TCAC, com o termo normalmente traduzido para o português. Uma grande limitação do cálculo da taxa de crescimento é que ela leva em conta somente o tempo como um fator determinante do crescimento de uma empresa. Só que na prática, a gente sabe que vários fatores podem influenciar o resultado daquela variável que eu estou analisando. Nesse sentido, é muito mais correto a gente considerar outras variáveis de controle que sejam externas à empresa ou mesmo internas à empresa para explicar o crescimento. Sendo assim, para que você consiga calcular a taxa de crescimento, uma das formas para se aplicar esse cálculo seria usando um modelo de regressão. Então, lembrando, o modelo de regressão, você vai tentar prever uma variável dependente, y, a partir de um conjunto de variáveis independentes. Nesse caso, a gente poderia assumir um modelo multiplicativo em que o valor futuro de uma variável depende do valor inicial multiplicado por uma taxa de crescimento elevado ao número de períodos, mas também dependente do efeito de uma série de outras variáveis que podem ser investimento em propaganda, número de funcionários, número de filiais, número de concorrentes sobre aquele resultado final que seria suas vendas no futuro. Esse modelo, a gente sabe que pela regra dos logaritmos, eu poderia tirar um logaritmo dos dois lados dessa equação para chegar a esse formato. E esse formato aqui eu consigo estimar usando uma regressão simples, até mesmo no Excel é relativamente simples de fazer esse cálculo. Então eu teria que o logaritmo natural da variável dependente é igual ao logaritmo natural da variável inicial, né, do início, do primeiro valor daquela variável, multiplicado por t, que multiplica o logaritmo natural de 1 mais g, elevado, ou esse t não tem elevado aqui não, então t que multiplica o logaritmo natural de 1 mais g, mais o beta, que é o expoente das demais variáveis, multiplicada pelo logaritmo natural de x. E aí eu poderia tirar a taxa de crescimento sabendo que esse valor aqui, que é o logaritmo natural da taxa de crescimento, ele vai ser justamente um valor que você vai estimar na sua regressão. Ou seja, a partir do beta, da inclinação da regressão do tempo sobre a variável dependente, o logaritmo natural da variável dependente, quando você controla as demais variáveis, daria justamente a taxa de crescimento exponencial da sua empresa quando você controla determinadas variáveis de decisão. E como nós, então, podemos aplicar esse conceito quando a gente quer calcular a taxa de crescimento controlando uma série de outras variáveis? Bom, aqui eu vou trazer um exemplo de como que é muito comum fazer na prática, né? Então, usando aquela fórmula anterior, o que eu vou ter que calcular? Eu vou calcular o logaritmo natural tanto das vendas quanto do investimento em propaganda. Então, vou usar a fórmula LN para fazer esse cálculo. E vou fazer aqui para todos os períodos. Copiei essa fórmula para todos os períodos. Pois bem, agora bastaria fazer o meu modelo de regressão, né? Então, como seria esse meu modelo de regressão usando esse conjunto de variáveis? Bom, eu vou fazer aqui a fórmula. Qual que vai ser a minha variável dependente aqui? Lembrando do modelo de regressão. Então, minha variável dependente são as vendas e eu tenho duas variáveis independentes, que são o logaritmo do investimento em propaganda e também aqui o número de períodos. Lembrando que, como eu estou assumindo um crescimento exponencial do número de períodos, eu não tiro o logaritmo natural dessa variável, somente da propaganda, que eu assumo tem um efeito decrescente do seu investimento. Na medida que você investe mais, o retorno proporcional daquele investimento vai ser menor. Bom, aí eu tenho que calcular esse modelo de regressão. A gente tem várias formas para calcular esse modelo de regressão. Se você tem um Excel com análise de dados instalados, então é um pacote que tem todo Excel, você precisa simplesmente adicionar esse suplemento, você pode fazer um modelo de regressão usando esse pacote de análise de dados, onde você vai vir aqui
vai clicar em regressão e vai escolher sua variável. Escolhe sua variável dependente, que são as vendas. Vou colocar minhas variáveis independentes, que são os períodos e investimento em propaganda. Como eu coloquei o primeiro rótulo, que é o nome das variáveis, eu tenho que clicar aqui em rótulo, tá? Assim, para uma análise mais simples, vamos fazer só essa análise para a gente ver o efeito, tá bom? Bom, então aqui eu fiz a análise de regressão. E o que foi a saída? Primeiro, né, a gente tem um modelo que ele é muito preditivo, ele tem um alto poder preditivo aqui, um R2 beirando 100%. E a gente tem algumas características interessantes aqui, né? Vamos lá. O que vai ser esse valor aqui dos betas dessa minha regressão? Então, lembrando, esse valor aqui, ele dá a taxa de crescimento que eu tenho do investimento da propaganda sobre a minha venda. Isso aqui é o que a gente chama de elasticidade, no caso, a elasticidade da propaganda com as vendas da minha empresa. O que vai ser esse beta do período, quer dizer, o beta do crescimento dessa curva? Esse beta, gente, eu poderia demonstrar que o exponencial desse beta, o ESP desse beta, então é o número natural elevado a esse número, ele é igual a 1 mais a taxa de crescimento. Então, se eu fizer ESP desse número, eu vou ter um valor de 1,0896. Se eu subtrair 1 desse número, menos 1, então qual que é a taxa de crescimento exponencial dessa minha venda ao longo dos períodos quando eu controlo pelo investimento de propaganda? Ele seria de 8,97%. Observe que quando eu não considero o crescimento da propaganda, parece que as vendas estão crescendo mais rapidamente do que quando eu controlo pelo investimento em propaganda. E, ao mesmo tempo, eu poderia colocar diversas variáveis de controle, como o número de filiais que eu tenho, quanto tempo a empresa atua no determinado mercado, o número de competidores, dentre outros. Ou seja, quando você usa um modelo como esse, você pode controlar a sua taxa de crescimento, chegando ao cálculo da sua taxa de crescimento exponencial, mesmo quando você controla variáveis que estão sob seu controle, como investimento e propaganda, e aquelas variáveis que não estão sob o seu controle. Então, essa é uma alternativa mais aplicável para que você calcule a taxa de crescimento, levando em conta diferentes fatores que você pode usar como fatores de decisão ou não dentro da sua empresa. Então, no exemplo que eu acabei de apresentar para vocês, a gente basicamente calculou o beta da regressão do tempo sobre o logaritmo natural de y, que são as vendas, e nós achamos esse valor aqui. Nós sabemos que o TCAC vai ser igual ao exponencial desse valor menos 1. Então, a taxa de crescimento efetiva seria de 8,97%, ou seja, as vendas elas crescem ao longo do tempo 8,97% quando você controla o investimento em propaganda daquela empresa. E esse valor é diferente do que você observou quando você não leva em conta a propaganda. Ou seja, uma parte do crescimento das vendas da empresa se deve ao aumento do investimento em propaganda. Aqui é um exemplo simples com duas variáveis, mas no caso prático, você poderia colocar mais variáveis de controle para ver o efeito sobre o crescimento das vendas da sua empresa. Esse gráfico aqui, ele mostra um exemplo do que aconteceria se, assumindo esse modelo que eu acabei de estimar, sobre as vendas que eu teria no período 4 para um aumento no investimento em propaganda. Então, como você observe, à medida que eu aumento o investimento em propaganda, as vendas da empresa vão aumentar. Por outro lado, se eu pegar o valor das vendas e subtrair meu gasto de propaganda, vocês vão observando que esse valor não cresce tão forte assim. Isso significa que para um determinado patamar de gastos com propaganda, basicamente as minhas vendas, tirando o investimento adicional que eu faria, elas se estabilizariam. E aí seria inclusive possível encontrar um patamar onde não adianta mais você investir em propaganda que você não teria um aumento da sua venda. E você poderia inclusive projetar isso para períodos no futuro, dado que você sabe o efeito do tempo sobre as vendas da sua empresa. Então, pessoal, apresentei agora o índice de crescimento, especialmente o CAGR, que é uma métrica muito popular gerencialmente para avaliar o crescimento de diferentes medidas. Inclusive, demonstrei uma forma
de você avaliar o crescimento da empresa quando você controla por outros fatores internos e externos. Então, por essa aula é isso. Ficamos até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Tchau.